Eu vivo rodeada de pessoas que participam muito da minha vida profissional e pessoal. Eu falo muito com meus clientes, eu me encontro muito com os meus amigos. A minha família, ela participa muito da minha vida profissional também, né? Então, como eu mantenho um contato constante com todas essas pessoas, por todos os meios, se não é presencial, é mensagem, enfim, elas são participativas na minha vida. E isso me levou, não sei porquê, a que eu sempre me importasse muito e demais com a imagem que eu passava, tá? É uma questão pessoal mesmo que eu tenho. E eu estou falando sobre o que eles pensam sobre mim. E a questão de uns 2 anos atrás, eu iniciei uma construção que hoje é chamada de branding pessoal, que nada mais é do que a minha marca pessoal, que ela tá super ligada ao meu trabalho. Então, quando eu comecei essa construção de marca, eu entendi muitas coisas. Aliás, quem não sabe sobre branding, eu vou recomendar e vou deixar o contato das pessoas que me ajudaram nesse processo nos comentários, tá? Isso foi uma virada de chave na minha carreira. Eu fiz uma mudança radical na forma de me comunicar e de expressar o meu trabalho. Isso é muito importante e às vezes a gente não dá tanto ênfase e tanta importância e não imagina a diferença que isso faz. E o vídeo de hoje é para dividir com vocês um assunto que é muito pessoal para mim e que influenciou demais na minha vida. E eu quero te contar por quê, pois eu sei que muitos ou muitas de vocês já devem ter tido essa pedrinha aí no sapato ou ainda tem, né? E o assunto é a opinião dos outros sobre você. O quanto isso te importa, né? Isso foi responsável por adiar projetos que eu tinha, não só projetos profissionais, senão coisas pessoais que eu queria muito fazer. E até vou dizer para vocês que me levou até para terapia. Um dos principais problemas que eu pensava, imaginava ter, tá? E eu realmente espero que seja útil para vocês o que eu vou dividir, porque eu consegui, tá, renovar com várias atitudes e várias ações essa ideia, tá? Não quer dizer que hoje eu não me importo, não é isso, mas eu consegui sair do modo pause, eu apertei o play e eu consegui passar um pouco essa questão. A questão não é se isso te afeta, a questão é quanto isso te afeta. Porque até então eu não conheci ninguém que não se importe em absolutamente nada com o que os outros pensam ou sentem ao nosso respeito, né? E por consequência, o que eles pensam e sentem, eles automaticamente dividem opiniões com outras pessoas sobre você e às vezes você nem fica sabendo, né? Pessoas conhecidas ou não. E isso, creia, acontece sempre, queira você ou não, tá? E eu sempre fui muito comedida com os meus planos. Ali sempre havia uma frase, o que eles vão pensar de mim, sabe? E eu acabava sempre desistindo de muitas coisas pelo medo do quê? Do julgamento. E quando eu tirei os meus projetos dos eventos da gaveta, me vieram 1000 objeções, tá? E eu sempre acabava desistindo. Isso se tornou um problema real, porque eu tinha uma coisa reprimida que eu queria fazer e isso aí não me deixava, né? Esse problema imaginário. Só que entendi muito tempo depois que tudo isso era mais um problema meu que dos outros.
né? Então eu dei os primeiros passos e caminhei ao meu primeiro projeto, ao meu primeiro evento, idealizando tudo com perfeição, nos mínimos detalhes, tipo usar cronômetro, mas de verdade mesmo, sabe? Porque eu tinha esperança de que tudo sempre fosse sair redondinho, perfeito. Por quê? Porque eu tinha medo dos julgamentos e das opiniões. Se alguma coisa saísse errada, nossa, eu ia sofrer demais. E existem muitas, mas muitas formas que a gente pode expressar uma opinião sobre outra pessoa e ao mesmo tempo entender a opinião dessa outra pessoa sobre nós, tá? Então, quando a gente opina sobre os outros, a gente abre a porta para que eles opinem sobre nós. Só que a minha visão, ela mudou completamente quando eu usei a empatia. No mesmo momento, isso me fez refletir e me ajudou demais. Quando a gente ouve assuntos relacionados a outras pessoas, o que mais fica presente é a parte negativa, tá? E essa estimativa de ser assim não sou eu que tá falando, tá? Isso daí tá aí para todo mundo ver e comprovar. Tanto é que as notícias ruins, elas voam, né? E as boas demoram um pouquinho até para chegar. Mas hoje eu quero falar sobre o quanto isso me afetou e quanto isso te afeta, porque se você não se importa em nada do que os outros sentem ou falam de você, esse vídeo não é para ti, tá? Sai. Vai ser feliz sem essa pedrinha no sapato. Eu até então eu não conheci, como eu já falei, ninguém que não se importasse. Então, eu me importei demais por muito tempo. Para desenvolver os meus projetos, eu sempre quis tudo 100% lindo, maravilhoso, um site incrível, um cenário esplêndido, tudo que saísse perfeito nos mínimos detalhes, porque eu sempre quis assim, sabe? E o meu lema era: preciso estruturar, preciso testar de novo, preciso de um site novo, preciso de mais prática. Por quê? Por medo. Eu queria a perfeição, procurei isso durante muito tempo e olha, até hoje eu não encontrei. E o tempo passou. Eu sempre achava que precisava estudar mais e mais para fazer o projeto andar. E nunca chegava um momento, sabe, de apertar o play. E havia um assunto que me chateava, que me preocupava demais, mesmo que ele não aparecesse, mas ele estava ali, depositado na minha mente. A opinião das pessoas sobre o meu trabalho. Isso afetou tanto o meu desenvolvimento, que até um dia, sabe, eu resolvi sentar comigo mesma e eu fiz um acordo, tá? E disse, vou fazer uma tentativa de começar assim mesmo, sem olhar o meu lado crítico, que era isso que estava me incomodando. E me deixei levar. Até esse dia chegar, eu posso dizer que eu treinei inúmeras vezes, tá? Até que um dia ele chegou. Esse estado que eu estava procurando de perfeição, tá? Ele foi responsável pelo adiamento por anos do meu projeto. E os motivos eram inventados. Eu inventei todos os motivos que me bloquearam e não me deixaram sair daquela gaveta. E eu resolvi falar com vocês para que vocês saibam o quanto isso é normal, mas o quanto a gente tem medo de enfrentar. Depois que a gente faz alguma coisa que parece ser muito distante, a gente vai se aproximando cada vez mais. O medo dos julgamentos, ele nos faz perder muitas oportunidades, tá? E um dos motivos que eu adiei o começo nos meus eventos foi esse mesmo, o medo de ser criticada e julgada. Então, vou dizer para vocês, eu superei,
fazendo, estando na arena, me preocupando com as críticas, sim, me preocupando com as sugestões de quem estava na arena comigo, tá? Não querendo saber opiniões de pessoas que não sabem, não conheciam o meu trabalho. Então eu convido vocês a fazer essa experiência, pelo menos uma vez. Eu quero que vocês tentem fazer alguma coisa que vocês têm medo de críticas alheias, tá? Então eu vou contar para vocês uma das piores críticas que eu recebi quando eu me joguei na arena e quando eu quis fazer o meu primeiro projeto sem estar tão preocupada com a opinião dos outros. Foi num jantar especial, né, que uma cliente veio, e era uma cliente na qual eu considerava e a considero muito, né, até então. E eu passei no meio da noite pela mesa para ver como é que estava tudo. No meio do evento era um jantar harmonizado, muito legal, muito agradável. E ela me falou: Fábio, eu vou te dizer uma coisa, porque eu te conheço bem e eu gosto muito de vir aos teus eventos. Mas a minha amiga, aquela que veio na última vez, ela não quer vir mais comigo. Gente, sério, nesse momento eu congelei. Vocês não fazem ideia do mal-estar que eu senti. Eu me angustiei, eu senti uma coisa horrível. Então eu perguntei: mas o que eu fiz de errado? Me fala, por favor. E puxei uma cadeira e sentei. Só que eu já saí me culpando e tentava lembrar o que eu tinha feito naquele jantar, se eu fiz alguma coisa muito errada. E esse minuto ficou muito longo na minha mente, porque passaram coisas horríveis na minha cabeça. A angústia, ela me consumiu. Vocês vão dizer, mas que exagerada. Era assim que eu me sentia. E ela respondeu que a amiga achou que era pouca a bebida que era servida nos meus eventos. Gente, aí eu percebi que o ar novamente voltou. E como eu tinha absoluta certeza que aquele comentário não poderia ser levado daquele jeito, com aquela angústia, sabe? Porque eu consegui entender que ela não falou por mal. Até porque ela talvez desconheça a proporção de vinho quando são servidas mais de 6 taças por pessoa, né? Sem contar o brinde. Porque eu faço brindes antes de fazer o trabalho da promessa, né? Eu sempre recebo com espumante e depois vem o vinho. Então, esse cuidado eu faço questão de ver muito de perto, até porque nem sou eu que faz a distribuição. Eu faço com a ajuda e o apoio de um profissional, né, o sommelier, que é o destacado para fazer o cálculo. E sempre, em todos os jantares, a gente faz uma coisa: a gente serve mais do que é prometido. Esse é um dos diferenciais que a gente tem nesse negócio. E esse quesito da quantidade da bebida, eu me certifiquei, eu confirmei antes de iniciar o meu projeto. Então, o que estava acontecendo ali? Eu estava fazendo a coisa certa. Porém, de todas formas, eu me senti muito mal, porque não era essa a imagem que eu queria passar. E isso ficou durante muito tempo na minha cabeça. E não me fez mudar de atitude e começar a servir mais por aquele comentário, não. A gente precisa administrar cada informação com uma lupa. E nem sempre a gente está errado. Nem sempre a gente precisa brigar conosco se temos integridade no que a gente está fazendo, se a gente faz coisas certas desde o nosso ponto de vista. A gente precisa se perdoar, mesmo sem ter culpa. Por quê? Porque isso acontece, né? Quando estamos acostumados a receber muitos elogios e de repente aparece ali aquela crítica, aquilo que vai te tirar do teu trilho e do teu foco, aquela coisa que tu não espera, naturalmente a gente tem uma certa desmotivação, ficamos tristes, né, por esse motivo.
é importante manter um equilíbrio. Ah, Fábio, mas não é fácil ter esse equilíbrio quando se trabalha com muitas pessoas. Nós temos que manter um equilíbrio interno e saber separar o joio do trigo. E precisamos nos permitir, quando houver uma crítica, olhar para ela sem que a gente se culpe por isso. Da mesma forma de receber um elogio, porque quando a gente recebe um elogio, nossa, a gente idealiza a perfeição. O equilíbrio, ele nos mantém mais fortes. E eu posso dizer isso para vocês, eu aprendi e uma coisa me rege quando eu tenho alguma recaída nesse assunto. Não importa o quanto bom você seja, o quanto você queira fazer o bem, a perfeição em tudo que você faça. A sua boa vontade, ela vai deixar de ser vista. Por quê? Porque sempre haverá uma linha de pessoas que está em desacordo com você ou que te critique, tanto no teu trabalho como na tua vida pessoal. Sempre será e não vai ser a sua omissão ou a sua desistência que vai fazer com que tu te afaste dessas pessoas. Então, simplesmente faça. Que isso não seja um motivo para que tu não faça o que tu tem vontade de fazer. Precisamos confrontar o nosso medo da crítica com uma ação. Temos que ser persistentes em realizar o que a gente quer fazer, o que está no nosso coração. Porque se nós temos integridade no que a gente faz, ninguém pode tirar o nosso mérito. Acredite que o seu principal crítico é você mesmo. Assim como eu me criticava. Eu pensava que os outros me criticavam, mas era eu a que me criticava. E eu espero ter te ajudado a deixar um pouco de lado essa preocupação e focar no teu mundo, que com certeza isso vai ser muito mais produtivo. Para mim foi e espero que seja também para você. Uma das principais coisas que eu acredito no meu mundo de hoje, depois que eu fiz todo esse meu trabalho de branding, todo esse meu trabalho de autoconhecimento, foi entender que isso importa somente para mim. Isso importa a forma como eu me expresso, a forma como eu quero que o meu trabalho seja visto, a forma com que eu quero me relacionar com as pessoas. E nem sempre tudo vem de fora para dentro. Até na maioria das vezes somos nós. Então é de dentro para fora. Às vezes é necessário a gente ter, sim, uma certa parede imaginária que nos faça selecionar o que a gente quer que entre, né? Uma porta que você abra quando você estiver certa de que aquilo sim vai ser produtivo na sua vida e deixar para lá o que não vai te servir, porque muitas vezes a gente trabalha um sentimento negativo demais, a gente faz muita maquiagem daquela coisa que nos faz mal e a gente alimenta isso. E isso aí não tem volta. Não tem volta, porque são crenças que ficam conosco. A gente sempre tem esse problema. Vai depositando ideias erradas e pensamentos que poderiam ser desviados. E uma das principais formas que eu achei para isso foi pegar as críticas com pinça, selecionar antes que pudesse me afetar. E isso não é fácil? Não é fácil. E eu precisei trabalhar muito comigo, precisei entender que nem tudo é pessoal, que nem sempre as pessoas falam por mal. Às vezes elas falam porque elas não têm conhecimento do trabalho que você exerce, mas elas querem opinar. Elas querem te dizer que aquilo que você está fazendo está errado. Então, você precisa, às vezes, eu não digo aceitar, mas entender que aquela pessoa tem os motivos dela.
não é mesmo? Talvez isso seja um dos principais fundamentos que alavancou o meu trabalho, foi entender um pouco mais a opinião dos outros. Espero ter te ajudado e nos vemos na próxima, tá? Um beijo!